Pais queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos iniciar mais uma aula da nossa disciplina Evangelhos e hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Marcos. Eu gostaria de lembrar você que ao final dessa aula, para você garantir a sua presença, você escreve seu nome aí nos comentários, seu nome completo, para a gente possa então registrar a sua presença nessa aula, ok? Nós vamos para o nosso Evangelho de Marcos. Eu gostaria aqui de iniciar essa aula perguntando a você sobre o que você sabe deste homem. O que você sabe de Marcos? Você já leu o livro de Marcos? Qual foi a última vez que você leu esse evangelho? Ok? Nós vamos iniciar aqui falando um pouco sobre as características dos evangelhos sinóticos. Eu já pergunto a você se você lembra sobre o que é um evangelho sinótico. A palavra sinótico ela vem da expressão ver conjuntamente, ver sobre a mesma perspectiva. Então, existem três evangelhos sinóticos: o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos e o evangelho de Lucas, certo? Esses três evangelistas, eles escreveram sobre o ministério de Jesus. Eles abordaram sobre os mesmos aspectos da vida de Jesus. Eles são muito parecidos. Então, por isso que a gente classifica esses evangelhos como evangelhos sinóticos. O evangelho de João ele tem uma outra perspectiva. Ele trata Jesus como um ser divino. Ele apresenta várias passagens que não se encontram nesses outros três evangelhos. Por isso ele é um evangelho diferente. Okay? Já que você aprendeu o que é um evangelho sinótico, nós vamos falar um pouco aí sobre as características agora do evangelho de Marcos. Marcos ele foi escrito por volta do ano 63 depois de Cristo. Ele foi o primeiro evangelho a ser escrito. Então Marcos ele escreve primeiramente esse evangelho e Mateus e Lucas eles usam o evangelho de Marcos como fonte para compor as suas outras obras. Certo? Então eles vão se debruçar ali no Evangelho de Marcos para então compor os seus próprios evangelhos. Aí a gente pode se perguntar, esses evangelhos são parecidos? Por que então temos quatro evangelhos? Nós vamos responder essa pergunta, certo? Mas olha só como é interessante. Dentre os 661 versículos de Marcos, 606 estão ali no Evangelho de Mateus. Mateus usou 606 versículos dos 661 de Marcos. E desses 661 versículos de Marcos, Lucas usou 637. Então, cerca de 24 versículos não foram usados por Mateus e Lucas. Para você ver como esses evangelhos são parecidos, certo? E aí, então, Mateus e Lucas usaram o evangelho de Marcos para compor os seus próprios evangelhos. E aí, respondendo essa pergunta, por que então de quatro evangelhos, se praticamente eles são bem parecidos, certo? Então, por que desses quatro evangelhos? Não seria necessário somente um? A resposta para essa pergunta é porque cada um ele foi escrito para um público diferente. Cada um foi escrito para um determinado público.
e cada um apresentava Jesus de uma dada forma, ok? Então, por exemplo, Mateus escreveu para os judeus. O público de Mateus são os judeus, ok? E ele quer tratar Jesus como um rei. Lembra que na aula anterior nós abordamos que Mateus começa com o primeiro capítulo com uma genealogia? A genealogia ela tem o objetivo de mostrar que Jesus é descendente de Davi e que isso aponta para as escrituras que Deus colocaria um rei da descendência de Davi, que ia ser um rei fiel, um rei que reuniria todas as nações ao seu redor e que através dele todas as nações seriam abençoadas. E nós temos aqui Marcos. Marcos ele vai escrever para os romanos, não para os judeus. Ele vai apresentar Jesus Cristo como um servo. Lucas ele vai escrever para os gregos. E ele vai apresentar Jesus como um homem perfeito. Já João, o Evangelho de João ele não tem um público específico. O Evangelho de João é para todos os povos, ele é universal. E João ele foca mais na divindade de Jesus, enquanto que Lucas ele apresenta Jesus como um homem perfeito, sem pecado. João apresenta Jesus como Deus. Jesus é 100% homem, mas também é 100% Deus. Ok? E vamos aqui aprender um pouco mais sobre Marcos. O nosso autor aqui em questão, ele é o João Marcos, aquele João que viajou com Paulo e Barnabé, certo? João Marcos. Ele é filho de uma mulher chamada Maria. Maria foi uma mulher cristã e ela costumava hospedar cristãos em sua casa, para os cristãos ali realizarem seus cultos de estudo da palavra e de oração. Então a gente entende que Marcos foi um jovem que cresceu ali em uma educação cristã, certo? Ele não teve um contato direto com Jesus. Ele morava em Jerusalém, mas ele não foi um dos 12. Nem ele, nem Lucas. Ok? Eles acreditavam em Jesus, mas eles não caminharam diretamente com Jesus. Certo? Então, ele, como eu falei, ele participou da primeira viagem de Paulo e Barnabé para a Galácia. Na primeira viagem missionária ele acabou indo, só que no meio da viagem ele acabou desistindo dessa viagem. Ele, juntamente com Barnabé, ele deixou de morar em Jerusalém e foi morar lá em Antioquia da Síria, onde existia uma igreja. Ok? E ali, durante essa primeira viagem missionária, ele acaba desistindo dessa viagem. Nós não sabemos quais foram os reais motivos dessa desistência. Talvez porque ele era muito jovem, ele não teve estrutura para participar dessas viagens, que eram perigosas, e acabou decidindo por voltar, certo? E aí, na segunda viagem missionária, Paulo o rejeita a sua ajuda, certo? E aí, então, há uma divisão em relação à equipe missionária. Barnabé ele fica com João Marcos e Paulo fica com Silas. E os dois, as duas equipes, elas tomam rumos diferentes em relação à pregação do Evangelho, certo? Como você já sabe muito bem, certo? E ele era primo de Barnabé, segundo Jerônimo, um teólogo do primeiro século, ele se tornou um grande líder. Apesar de muito jovem e desistido da viagem, Marcos ele foi um homem de Deus. Ele se tornou um grande líder e acabou plantando uma igreja ali no Egito,
mais precisamente na cidade de Alexandria. Realmente um homem piedoso, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que estudava as Escrituras. E depois de alguns anos, Paulo, então, ele chega a valorizar a pessoa de João Marcos. Tanto é que ele se tornou um dos cooperadores do ministério de Paulo. E a gente tem registro em Colossenses 4,10 que ele ficou preso com Paulo durante a primeira prisão de Paulo ali em Roma, certo? E lá em 2 Timóteo 4,11 vai falar que durante a sua segunda prisão, Paulo orienta Timóteo a trazer João Marcos para visitá-lo, certo? Enquanto que ele estava preso ali em Roma, Marcos estava em Éfeso, então ele sai de Éfeso para visitar ali o Paulo, na verdade, estava preso ali em Roma, e então ele vai trazer um suporte para Paulo ali durante a segunda prisão. Okay? Uma outra curiosidade sobre Marcos, sobre João Marcos, é que lá em 1 Pedro 5,13, Pedro o classifica como seu filho na fé, o que dá a entender que Pedro foi responsável pelo seu crescimento espiritual, pelo seu discipulado. Então, Pedro conhecia Marcos. Possivelmente, boa parte daquilo que Marcos escreveu, Pedro o ajudou a escrever. A gente tem no livro de Atos o registro de logo que Pedro é solto da prisão, ele vai ali para a casa de Maria, a mãe de João Marcos, onde a igreja estava reunida. Então, Pedro conhecia a família de João Marcos, certo? Então, uma outra curiosidade bem interessante é que durante a prisão de Jesus, quando todo mundo começou a abandonar Jesus, Marcos estava por ali por perto. Ele estava enrolado com um lençol. Curioso, ele se aproxima ali da tropa de soldados que foram prender Jesus. Os soldados, ali deduzindo que ele era um dos discípulos e seguidores de Jesus, eles tentam prender João Marcos. E João Marcos acaba fugindo. E os soldados tentando agarrá-lo, eles pegam apenas o lençol e ele acaba fugindo nu. Isso é bem curioso. Está registrado ali no capítulo 14, a partir do versículo 50 do livro de Marcos. Eu não sei se você lembrava desse episódio curioso, certo? Como eu já falei, ele não foi um dos 12, mas ele presenciou muitos fatos da vida de Jesus, porque ele morava em Jerusalém. Sua casa era um ponto de reunião da igreja, certo? E ele usou o testemunho da vida de Jesus com Pedro para então escrever o seu próprio evangelho. Foi escrito ali por volta do ano 55 a 70 depois de Cristo, antes da queda da cidade de Jerusalém. E quando ele escreve esse livro, ele está ali em Roma. Ele escreve a igreja de Roma, para os romanos convertidos, okay? Que acreditavam em Cristo Jesus. E naquela época, Roma era o centro global, certo? Era a maior cidade que existia naquela época, tinha cerca de 1 milhão de habitantes morando ali, e ela era governada por Nero, ali no início do reinado de Nero, por volta do ano 54 depois de Cristo, quando ele tinha apenas 16 anos. Então, o início desse reinado ele foi bem pacífico, ele foi bem tranquilo, um reinado de paz. Tanto é que quando Paulo ele foi preso em Jerusalém, ele apela para ir para Roma, para ser julgado em Roma. E ali, enquanto ele ainda estava preso em Roma, ele tinha liberdade para a pregação do Evangelho. Ele pregava para os cristãos, ele recebia visitas ali na sua prisão, e pregava também para os soldados, ali para as pessoas que
fazia parte das tropas romanas, ok? Então, Paulo ainda tinha liberdade no início do reinado de Nero. Então, tudo começa a mudar no ano 64 depois de Cristo, certo? Paulo, nessa época, já estava solto, e ali Nero acaba colocando fogo em Roma, e ele vai colocar a culpa nos cristãos. E a consequência ali dessa culpa é que os cristãos começam a ser perseguidos de uma forma brutal. E aí, nessa época, Paulo, ainda solto, depois da sua primeira prisão, ele pretendia passar o inverno numa cidade chamada de Nicópolis, conforme registrado em Tito 3:12. Só que, novamente, ele vai ser preso. A sua segunda prisão acontece aqui, ele vai ser transferido para Roma e vai ser colocado ali em uma masmorra. Então, se você for em Roma, quando você tiver a oportunidade, você vai ter condições de visitar o local onde Paulo ele passou os seus últimos dias, certo? Então, aí, nessa sala, onde você vê nessa figura, ele passa os seus últimos dias, e Marcos ele vai sair de Éfeso e vai, então, visitar Paulo ali, através da orientação de Timóteo. Ele vai para Roma, ok? E visita Paulo. Então, assim, para os cristãos que viviam em Roma, ele escreve esse livro, e porque o povo de Roma ele queria um resumo dos ensinamentos de Pedro. Okay? Então, quais são as características do Evangelho de Marcos? Marcos ele vai focar nas ações de Jesus, enquanto que Mateus foca na realeza de Jesus, Marcos vai focar no serviço de Jesus. Ele apresenta Jesus como um servo. E a cultura romana influencia muito nas características do Evangelho de Marcos, porque os romanos eles focavam mais em ações do que em palavras. Eles eram mais de fazer do que falar, certo? Então isso influencia bastante Marcos. Nós vamos perceber que o Evangelho de Marcos apresenta um Jesus que faz mais do que fala. Marcos foca mais nos milagres de Jesus do que nos ensinamentos de Jesus. Ele foca mais naquilo que Jesus faz do que nas pregações de Jesus. Por quê? Porque os romanos eles eram mais de fazer do que de falar. Eles trabalhavam construindo suas estradas, construindo seus palácios, construindo seus monumentos, construindo suas cidades. Então, Marcos usa a cultura romana para então escrever o seu evangelho. Para você ter uma ideia, ele registra 18 milagres de Jesus e apenas quatro parábolas. Okay? Então, o seu evangelho ele não se inicia com uma genealogia. Jesus aqui se apresenta como aquele que veio para servir, não como aquele para ser servido. O objetivo aqui do serviço de Jesus é que ele demonstra compaixão para com as pessoas e também ele quer apresentar a sua identidade. Os milagres de Jesus, além de demonstrar compaixão, é para autenticar a natureza de Jesus. Jesus é Deus. Os milagres autenticam isso. Ok? Então, no Evangelho de Marcos, Jesus está sempre ocupado. Jesus está sempre curando, libertando e ensinando as pessoas. E é interessante que os advérbios imediatamente, logo então, eles ocorrem mais de 40 vezes no livro de Marcos. Sempre Marcos fala no seu evangelho. Imediatamente Jesus fez isso. Logo então Jesus
faz isso. Gente, Marcos usa muito essas expressões para mostrar que Jesus estava o tempo todo fazendo alguma coisa, assim como os romanos gostavam de fazer. Marcos, em seu evangelho, também vai apresentar Jesus como Filho de Deus. E eu sei que você já percebeu nesse caso, essa característica nos evangelhos, Jesus sendo apresentado como Filho de Deus. Mas se alguém perguntar para você o que significa a expressão Filho de Deus, você sabe responder? Por que Jesus Cristo é chamado de Filho de Deus? E por que isso escandalizava os judeus? Porque os judeus queriam apedrejar Jesus porque ele se chamava de Filho de Deus. Por que isso era ofensivo? Porque quando nós dizemos que Jesus é o Filho de Deus, nós entendemos que ele tem a mesma natureza de Deus. Entende? Nós entendemos que Jesus tem a mesma natureza de Deus, ou seja, ele é divino. Então, chamar Jesus de Filho de Deus é dizer que ele é Deus. Ele é um ser divino. Isso escandalizava os judeus, essa verdade. Então, Marcos ele também tem esse objetivo. Ok? Então, qual é o contexto da cidade de Roma? Roma tinha cerca de 1 milhão de habitantes naquela época. E ali existiam várias culturas, ali existiam vários povos e várias religiões. Só que, também, apesar de ser uma cidade rica, havia também muita pobreza e muita miséria naquela cidade. Por ser uma cidade multicultural, ali existia um politeísmo muito forte, certo? Existia um politeísmo muito forte e também existia nesse caso, uma perversidade muito forte, certo? E também uma perversão muito forte. Então, ali existiu o Porto de Ostia, que era o centro do comércio mundial, ou seja, muitos navios de outras regiões, de outros países passavam por ali. Então, Roma era uma cidade estratégica para se pregar o evangelho, porque a pessoa que era de um outro país passava por Roma, se ela ouvisse o evangelho e se ela se convertesse, ela levaria o seu evangelho para a cidade onde ela morava, para uma outra região. Então ali chegavam-se navios, ali eram descarregados pelos escravos, havia muita corrupção ali, havia uma anarquia, um poder concentrado somente em uma pessoa, havia muita bebedeira e bastante orgia. Okay? Então, uma igreja ela foi plantada nessa cidade e ela começou a ser perseguida no ano 64, depois que Nero ele colocou a culpa nos cristãos do incêndio que aconteceu em Roma. Então, por causa disso, muitos cristãos eram queimados vivos, eles eram amarrados em portes, cobertos de piche, e ali se jogava fogo e eles começavam a iluminar a cidade com seus próprios corpos. Eles eram lançados nas arenas, ali nas arenas eles eram devorados por leões, eles eram pisoteados por touros, muitos eram enrolados na pele de animais e acabavam sendo mordidos pelos cães que queriam comer aquela carne, né? As peles dos animais. Então, Marcos ele vai escrever o seu livro no contexto dessa cidade e para a igreja que existia ali, para encorajar os irmãos daquela igreja, para eles terem uma visão correta do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para servir. Então, essas são as características do livro de Marcos. Eu separei aqui algumas passagens para a gente interpretar que se encontram no Evangelho de Marcos. Eu queria te perguntar se você sabe interpretar essas passagens, ok? Então, nós vamos aqui
interpretar essas passagens. E se você não sabe, você vai aprender agora, ok? Para que então você possa ensinar o seu discípulo, ensinar o seu familiar e o seu amigo, ok? A primeira passagem é essa que se encontra lá no capítulo 2, no versículo 21. Uma passagem muito conhecida, mas que muitas vezes a gente não sabe explicar essa passagem. Diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Por quê? Porque o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Okay? Então, Jesus Cristo ele queria trazer um ensinamento através dessa frase. Eu pergunto para você, o que é esse remendo? Certo? E o que é essa roupa velha? Por que Jesus disse que não dá para colocar um remendo novo em uma roupa velha? Por que vai acontecer esse estrago? Então Jesus ele queria trazer um ensinamento. Você sabe explicar essa passagem? Se você não sabe, nós vamos aqui interpretar essa passagem para ajudar você e assim você edificar outras pessoas, tá ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender o que é a roupa velha que Jesus estava falando e o que é o remendo de pano novo, tá ok? Então, Jesus ele estava aqui se referindo à antiga lei que Deus apresentou a Israel ali no Antigo Testamento através de Moisés. Então, a roupa velha ela representa as leis civis e cerimoniais do Antigo Testamento. A lei que Deus entregou ao povo, essa lei, ela se dividia em três. A lei civil, que era aquela lei que orientava Israel como um povo civil, como uma nação civil, como ela deveria se comportar em relação aos outros povos, como ela deveria receber o estrangeiro, como ela deveria se relacionar com outra nação, como ela deveria fazer a sua contagem de seus soldados, ok? Que lutavam nas guerras. E as leis cerimoniais. Tinha a lei civil e tinha a lei cerimonial. A lei cerimonial ela se baseava naquelas cerimônias que aconteciam no tabernáculo e no templo de Salomão. Ok? Como que o animal deveria ser oferecido, quais eram os cereais que deveriam ser oferecidos como oferta pelo pecado, como que eles deveriam se purificar, quanto tempo eles deveriam ficar fora do arraial de Deus se estivesse com lepra ou estivesse com fluxo de sangue. O que aconteceria se alguém pegasse em um cadáver, certo? Então eram leis cerimoniais. A outra lei era a lei moral. A lei moral era resumida nos 10 mandamentos que Deus entregou ao povo. Certo? Os 4 primeiros eram relacionamentos de Deus, do homem com Deus, e os outros 6 eram referentes aos relacionamentos do homem com o seu próximo. Se o homem fosse fiel aos 4 primeiros, consequentemente ele seria fiel aos outros 6. Okay? Então, Jesus, quando ele se refere à roupa velha, ele não está se referindo à lei moral, porque a lei moral era a base do relacionamento de Deus, do homem com Deus, e de Deus e do homem com o seu próximo. Era a base do Antigo Testamento. Eram os princípios que norteavam o homem no Antigo Testamento e que ainda valem hoje. Okay? O homem deve amar a Deus acima de todas as coisas e deve amar o próximo como a ele mesmo. Então, a gente entende que o Antigo Testamento ainda é válido porque todo o Antigo Testamento ele é baseado nesse princípio dos 10 mandamentos. Okay? Os princípios dos 10 mandamentos. Só que algumas leis elas foram abolidas, elas estavam ultrapassadas com a chegada de elas foram ultrapassadas com a chegada de Jesus. Ok? Porque Jesus Cristo ele fez uma nova aliança. Quais foram essas leis? As leis civis e
as leis cerimoniais. Agora, em Jesus Cristo, as leis civis elas não têm nenhum valor mais, porque o povo de Deus agora não é um povo civil. A nação de Deus agora não é uma nação civil. Ela é uma nação espiritual espalhada por todo o mundo. Nós não temos um território específico, o povo de Deus. Nós não temos o Jerusalém como sede. Nós não temos um exército de guerreiros para lutar contra outras nações. Nós somos um povo espiritual. Okay? O nosso exército é um exército espiritual, não local. Então, as leis civis foram abolidas em Jesus Cristo, certo? Então, é como se fosse uma roupa velha. E as leis cerimoniais também elas foram abolidas, porque com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, ele aboliu todos os demais sacrifícios. Não há mais necessidade desses sacrifícios, porque o sacrifício de Jesus na cruz ele é suficiente. Jesus Cristo ele cumpriu toda a lei. Ele é o nosso representante, aquele que nos representou diante de Deus cumprindo toda a lei. Nós não conseguimos cumprir essa lei. E a Bíblia fala que aquele que erra em apenas um mandamento da lei do Antigo Testamento é culpado de errar todos os outros mandamentos. Então, a nova aliança que Jesus Cristo traz é Deus dizendo: salvação, ela acontece quando você olha para o meu filho. Ele é o representante da humanidade. Ele cumpriu toda a lei. Pela fé nele, você é salvo. Okay? Pela fé em Jesus Cristo. Então, a lei vem mostrar no Antigo Testamento que o homem ele não pode ser salvo por suas próprias ações. Ele sempre precisava de um derramamento de sangue para o perdão dos seus pecados. Então, a estrutura da antiga aliança ela estava envelhecida. E agora, Jesus Cristo traz uma nova veste. Uma nova veste. E essa nova veste é o Evangelho de Cristo pela graça, salvação pela graça. E ela não pode, ela não é um remendo. Ela não pode ser costurada na roupa velha, certo? Porque a roupa velha estava ultrapassada, certo? Então, ela não poderia ser costurada, porque se ela fosse costurada, ela ia trazer ali um prejuízo, ok? Então, a roupa velha dos costumes judaicos estava desgastada. Então, chegou a hora de trocar essa roupa. Não é para remendar, é para trocar. Porque Jesus Cristo nos trouxe um novo manto, o manto da justiça, da graça, a sua justiça, não da nossa. Okay? Então, remendar essa roupa, remendar essa nova veste na veste antiga, poderia haver um estrago, poderia rasgar a roupa. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? E, nesse caso, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo misturada com os antigos costumes judaicos, eles podem trazer legalismo e podem trazer misticismo. Já pensou a gente misturar o Evangelho de Cristo com os costumes judaicos? A gente poderia abraçar o legalismo. No caso, por exemplo, de dizer que a salvação de uma pessoa é através da circuncisão, teria que se circuncidar, não poderia comer carne de porco, você teria que visitar Israel uma vez por ano. Haveria também um misticismo, né? Como se houvesse uma cidade santa, como se Israel fosse um país mais espiritual, fosse um país místico, aquela questão também de objetos místicos, como a Arca da Aliança também, como se
Se houvesse um objeto no templo, ele traria proteção, como a Arca da Aliança trazia no Antigo Testamento. Então haveria um misticismo muito perigoso se fosse misturado esse pano novo com a roupa velha. Só que Jesus aí, ele continua, né? No versículo 22, ele vai dizer: ninguém põe vinho novo em uma vasilha de couro velha, né? Ou em um odre velho. Se o fizer, o vinho vai arrebentar a vasilha, vai arrebentar o odre velho. E tanto o vinho quanto a vasilha vai se estragar. Ao contrário, põe-se vinho novo em uma vasilha de couro nova. Vou botar aqui um exemplo de um odre que era uma vasilha para se colocar vinho. Ele era feito de pele de ovelha, ok? E Jesus aqui vai fazer duas comparações. A primeira é o vinho novo e a segunda é o couro velho, é o odre velho. Mas o que é isso? É exatamente a mesma coisa. Okay? Jesus só muda os nomes. O odre velho representava as leis civis e cerimoniais do Antigo Testamento, que estavam ultrapassadas, certo? E o vinho novo representava o Evangelho da Graça. Então, Jesus está dizendo, não se pode colocar o Evangelho da Graça dentro das leis civis e cerimoniais do Antigo Testamento, que você vai arrebentar ali e não vai dar certo. Okay? Não se pode misturar o Evangelho de Cristo com os costumes judaicos, porque o Evangelho de Cristo ele vai romper essas tradições religiosas, ele vai quebrar, ele quebra com isso, certo? Então, os costumes judaicos, o judaísmo, ele era como um odre velho, ele estava se degenerando, se desgastando. Ele não poderia receber um vinho novo, ele não poderia receber a, a lei da graça. Okay? Certo? Porque se ele recebesse a lei da graça, haveria um rompimento. Não dá para misturar as duas coisas. Então, Jesus, mais uma vez, apontando, não dá para misturar o seu evangelho com as características do judaísmo. Não há uma mistura. Certo? O evangelho de Cristo é um vinho novo. Certo? Então, se ele for colocado na estrutura do Antigo Testamento, o outro velho, vai haver legalismo e vai haver misticismo. Então, o que Jesus queria nos ensinar com essa passagem é que ele está agora entregando ao povo de Deus uma nova aliança, a aliança da graça. Nós não somos mais nós não somos uma nação civil. O Israel de Deus é um povo espiritual agora. Não há uma sede no mundo. Não há uma igreja sede mundial. Ok? E aquelas cerimônias de purificação, elas foram abolidas através do sacrifício de Jesus Cristo. É isso que ele quer nos ensinar. Certo? E aqui nós temos a mulher cirofenícia. Mais uma passagem para a gente interpretar. Ok? Ela se encontra ali no versículo 7 de Marcos e vai do versículo 24 ao versículo 30. Ok? Então, Jesus ele saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Então, olha só aqui esse mapa. Tiro e Sidom aqui é na parte norte. Ok? Aqui do mapa. Olha onde está Israel aqui na parte sul. Então, Tiro e Sidom são territórios gentílicos. E Jesus sai de Israel para esses territórios aí. Tá bom? Então, ele entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo veio
e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia, de origem. Então, ela é uma gentílica. E rogava a Jesus que expulsasse da sua filha o demônio. Ela vai pedir ajuda a Jesus, ok? Só que a frase de Jesus é muito interessante, nós vamos interpretar essa frase, ok? Está no versículo 27. Ele disse: Deixe que primeiro seus filhos comam até se fartar. Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Quem são os filhos aqui que Jesus está se referindo? É exatamente o povo judeu. Então, Jesus Cristo ele veio para os judeus. O Evangelho, as bênçãos do Evangelho, elas começam a ser derramadas primeiramente para os judeus. Então, Jesus disse, é necessário que primeiro os judeus sejam abençoados. Aí ele diz, pois não é correto tirar o pão dos filhos, não é correto tirar as bênçãos dos judeus e lançá-la aos cachorrinhos, aos cãezinhos, certo? Não é correto. É necessário, primeiramente, o evangelho abençoar os judeus para que possam abençoar os cãezinhos. Quem são os cãezinhos? O povo gentil, ok? E a fé dessa mulher é incrível quando ela diz. Ela respondeu, sim, Senhor, mas até os cãezinhos, até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Está dizendo, não importa, porque nós também somos abençoados com as bênçãos de Israel. Eu entendo isso, mas também nós somos até abençoados com essas bênçãos. Então Jesus disse, por causa dessa resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para a sua casa e encontrou sua filha deitada na cama. O demônio já a deixara. O que Jesus quer nos ensinar com essa passagem? Ele quer nos ensinar que para ele e através dele não há pessoas ou territórios impuros. O Evangelho de Jesus Cristo não é só apenas para o judeu. O Evangelho de Jesus Cristo ele é para todos os povos, certo? E a base de um relacionamento com Deus não é uma etnia. A base de um relacionamento com Deus é a própria pessoa de Jesus Cristo. É isso que ele quer nos ensinar, certo? Então, a mulher, ela representava os gentios e Jesus, então, leva a sua mensagem aos gentios. Os gentios eram considerados como cães, certo? Como um animal, como um cachorro. Porque o cachorro naquela época ele era desprezado. Não é como nos dias de hoje que eles são tratados como os humanos, certo? Eles eram comedores de carniça, eles eram comedores de corpos humanos, ok? Nós temos várias passagens no Antigo Testamento. Lá em Apocalipse 22:15 diz que os cães eles não herdarão o reino de Deus. Ele usa o animal cachorro para se referir às pessoas que praticam a maldade. É por isso que diz, os cães não herdarão o reino de Deus. Então, o que Jesus quer nos ensinar é que ele diz aqui, no versículo 27, que primeiramente teria que abençoar os filhos de Israel, para depois abençoar os cãezinhos. Olha só que interessante isso, certo? Que o evangelho também é para os cães. O evangelho também é para as pessoas que eram consideradas desprezíveis para os judeus. Pessoas consideradas impuras, más. Okay?
Então, Jesus quer ensinar isso para os seus discípulos. Então, Jesus mostrou aqui que as bênçãos também seriam para os gentios. Isso é muito interessante. Aqui, para a gente finalizar, eu queria que você, nesse caso, me explicasse aí qual o significado da expressão filho do homem, em Marcos 10:45, que diz: pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. A sua opinião, por que Jesus Cristo é chamado de Filho do Homem? Porque essa expressão também escandalizava os judeus, ao ponto dos judeus quererem apedrejá-lo. Qual é a sua opinião sobre isso? Essa é uma expressão muito interessante também, que aponta para a divindade de Jesus. Certo? Então, olha só essa passagem de Daniel, capítulo 7, do versículo 13 ao 14. Diz assim, Daniel dizendo aqui: em minha visão, eu vi alguém semelhante a um filho de homem. Então ele diz que viu uma pessoa. Só que Daniel não foca na humanidade de Jesus. Ele está dizendo que viu alguém semelhante a um filho de homem. Mas a ideia aqui não é focar na humanidade de Jesus, não é essa a ideia. Ele quer focar nos títulos da pessoa que ele viu, e não na humanidade. Olha só os títulos aqui. Ele recebeu autoridade. Esse filho do homem é aquele que recebeu autoridade, glória e o reino de Deus. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é o domínio eterno, que nunca acabará. O seu reino é eterno. Ele jamais será destruído. Então, o judeu, ele conhecia essa passagem. Quando se falava em filho do homem, ele lembrava dessa passagem. Jesus chega e diz assim: eu sou o filho do homem. Olhem para mim. Eu sou o filho do homem. Quando ele cura lá aquele cego de nascença, aí ele pergunta para o cego de nascença: você crê no filho do homem? O cego de nascença diz: me mostre para que eu creia nele. Ele diz: você está falando com ele. E o cego de nascença o adora. É muito bonita essa passagem. O judeu se escandalizava quando Jesus Cristo dizia, se ele pegava essa expressão para si. Eles queriam matar Jesus Cristo por causa disso, porque Jesus Cristo estava dizendo: eu sou Deus. Eu sou aquele que recebe toda a autoridade, glória e todo o reino do meu Pai. Eu sou aquele onde todos os povos e nações e línguas me adoram. Sou aquele onde o meu reino nunca será destruído. Então, o filho de Maria e de José, carpinteiro, que morava lá em Nazaré, usando essa expressão. Então, você tem ideia do ódio dos judeus? Que não enxergavam Jesus como um ser divino? Você tem ideia que os testemunhos de Jeová têm dificuldade de entender essa passagem? Porque eles não acreditam que Jesus é Deus, Jesus é meramente um anjo. Então, olha só aqui essa passagem refutando ensinamentos kardecistas, ensinamentos de testemunhas de Jeová, ensinamentos de adventistas, ensinamentos de outras religiões, do islamismo, por exemplo. Ela mostrando que Jesus Cristo ele é divino, ele é o próprio Deus que se encarnou e habitou entre nós. Então, essa foi a nossa aula
Eu espero que essa aula tenha abençoado a sua vida. Espero que ela tenha edificado a sua vida. Então, não te esquece de escrever o teu nome completo aqui nos comentários para você registrar a sua presença. Que Deus te abençoe e nós nos vemos nas próximas aulas. Até mais.